Eu vou pro crato, vou matar minha saudade, ver minha morena, reviver nossa amizade. Eu vou pro crato, vou pra casa de seu Pedro, seu Felício é velho macho, tô com Pedro, tô sem medo. Eu vou pro crato comer arroz com piqui, feijão com rapadura, farinha do Cariri. Então, a Casa dos Licores, antes de ser o comércio, antes de ser a indústria caseira, a indústria familiar, artesanal, ela é a residência de meus pais. Papai construiu essa casa na década de 40 para casar com a mamãe. Casaram, vieram morar aqui e nunca saíram desta casa, a não ser agora em 2014, quando ele faleceu. A mamãe ainda permanece morando aqui nesta casa e, na verdade, ela é o ponto de encontro, é o ponto de convergência de toda a família. Eu vi a minha mãe fazendo todo tipo assim, tanto de doce, como outros tipos da gastronomia da época. Eu vi a minha mãe fazendo. Desde almoço, né? Lá em casa mesmo eu já fazia. Que minha mãe fazia e eu continuei fazendo, né? Aí ela fazia vários doces, que ela vendia nas festas de primeiro, né? Tinha aquelas festas que fazia bolinho, vendia. E ali eu já fui acompanhando desde criança, né? Aí dei continuidade. Aí agora depois de casada, aí já foi para eventos, essas coisas, né? A minha mãe foi que me ensinou a fazer um tipo de bebida que eu já desconhecido. Chamava-se gengibirra. Então, tudo isso eu via a minha mãe fazer e aí ia aprendendo. Quando eu cheguei aqui, ela ainda fazia e eu ia ajudando e aprendendo e armazenando. E ela faleceu em 2001 e eu continuei fazendo essas coisas. Todo mundo trabalhando, ganhando bem pouquinho, muita gente. Pagar aluguel, para pagar tudo, não dava, né? Aí apareceu essa oportunidade do leite. Começou nessa questão, né, do leite vir do sítio, lá para minha irmã, e ela trouxe para cá, e minha mãe mexeu, o doce, fez o doce, e teve que vender, porque era muito leite, e daí o povo gostou, continuou a fazer. Sabe fazer um doce de laranja? Aí ela, vamos fazer doce de gergelim, doce de banana, aí tudo ela começou a fazer, e deu certo, foi né? dando certo. Aí deu certo. Minha mãe fazia e eu morava com ela, aprendi, né? Vamos, que eu nunca saí da companhia dela, né? Ela morreu com 84 anos também. Mas eu já fazia o doce junto com ela, tanto que ela nem se preocupava mais que eu já sabia fazer, né? Eu dava um descanso a ela, mas vamos aí que hoje eu estou com 84 anos, mas numa base que eu comecei a fazer com meus 30 anos, né? Mais ou menos. Há 20 anos atrás, eu comecei a fazer doce. Eu comecei a fazer pouquinho e fui vendendo nas casas, aí depois fui aumentando. Comecei a fazer o doce de goiaba, e de goiaba levou aos outros doces. E hoje eu estou com uma boa variedade de doces e está aumentando cada vez mais, graças a Deus. Então, aos 9 anos eu já comecei a me dedicar a gostar de culinária. Aos 9 anos eu fiz meu primeiro bolo. Aí daí em diante eu não parei mais. Pois é. Então, cada vez que eu fazia, né, um bolo, cada vez mais eu me encantava pela culinária, então ali foi cada vez me surpreendendo e me incentivava cada vez mais, porque as pessoas, né, que degustavam, né, elogiavam, então ali só fazia cada vez mais eu crescer, né, principalmente com uma criança de 9 anos, fazer um bolo, então as pessoas se impressionavam. Eu sou professora, aposentada, mas antes de ser professora eu sou artesã. E eu gosto muito desse trabalho, porque eu estou desenvolvendo ou dando continuidade um trabalho delas. E isso me deixa plena, eu gosto muito de fazer.
E sempre estou criando também, mas sempre em cima da origem, daquilo que elas me passaram. Eu vou criando alguma coisa, mas sempre levando em consideração a receita original. O doce é uma flor que se come. A doceira é uma jardineira das panelas. Antítese do amargo, elas desenvolvem receitas culinárias e, enquanto fazem, criam o avesso da amargura. Eu tive um problema muito sério de saúde, né? Hoje eu sou portadora de 5 doenças crônicas, eu cheguei a ficar sem andar, né? Então eu tive que optar entre viver ou morrer. Então eu optei por viver, aí fui lutar por uma alimentação saudável. Aí foi que Deus me deu o dom e a sabedoria de criar minhas próprias receitas, né? Então eu comecei a criar biscoitos de batata doce, né? Doces, né? Onde agrega o mamão, onde agrega a batata doce, onde agrega o abóbora, né? Muitas coisas naturais. Então eu convivo com a dor, porque eu sou portadora de fibromialgia e tenho uma hernia de disco estrangulada na lombar e um rim atrofiado. Mas sou feliz, graças a Deus, né? Porque eu faço o que eu gosto e procuro ajudar as pessoas, né? Então eu comecei a abrir um canal no YouTube, né? E esse canal, graças a Deus, ele tem crescido bastante, onde eu ajudo as pessoas a fazer alimentos naturais e a cuidar das rosas, né? A Casa dos Licores, como o nome está dizendo, produz licores doces em 30 e tantos sabores, 35 sabores, geleias em 64 sabores, os licores 78, já estou quase chegando a 80, né? Já tem outros já em infusão. E cachaça envelhecida. Nós produzimos a cachaça artesanal para a feitura do licor e também para envelhecer. Tudo isso era movimentado ao som do pífano do meu pai. O papai, ele era o ponto forte dessa casa no sentido de se apresentar tocando este pífano. Como todo pifeiro, ele era autodidata, né? Ele já aprendeu a tocar pelo dom que ele tinha, ele desenvolveu, e desde 6 anos de idade que ele tocava este pife e fazia os pifes. Não existe pifeiro sem pife, nem pife sem pifeiro. E um é consequência do outro. E, na verdade, ele associava a comercialização dos produtos ao toque do pife. Eu não toco pife, então eu ponho o CD para tocar, que é uma produção da Universidade Federal do Ceará, e a gente divulga ainda esse trabalho dele e as pessoas vêm aqui com aquela memória afetiva. O que mais nos comove é isso, são as visitas que chegam, sempre lembrando do pífano do seu Alfredo, do anjo do pife, como o papai era chamado, e isso nos toca profundamente. Uma das coisas que mais me causou sofrimento foi a perda da minha mãe, porque era a pessoa, depois de Deus, que eu amava mais era ela, né? Então, a gente era 2 almas no corpo só, pode-se dizer que a gente era muito unida. Então, minha mãe era tudo na minha vida. Então, para mim foi uma perda muito grande. Mas eu achava que eu não ia superar, mas Deus, né, é grande e Ele me deu força, né? E graças a Deus eu superei, né? E estou superando, graças a Deus, porque não é fácil. Eu sou uma pessoa alegre, eu nunca sou triste. Eu gosto de todo mundo e todo mundo que chegar aqui gosta de mim. Eu nunca tive, nunca ouvi falar que alguém tivesse alguma queixa de mim, alguma raiva. Quando as pessoas passam por mim, me verem, dona Silene, eu não sei nem quem é. As pessoas que chegam aqui, às vezes, deprimidas, eu tento acalmar, levantar, ajudar. Quem chega precisando de alguma coisa, às vezes, o pouco que eu tenho, eu divido, eu dou. Às vezes eu fico sem nada e dou, ajudo. Às vezes, meu filho mesmo, às vezes, reclama, mãe, o que você tinha, você pegou e deu. Eu digo, eu dei, mas vem outro. Se a gente for atrás, dentro da própria família, todas as famílias, elas às vezes têm os mesmos problemas, os mesmos percalços. Um dos piores percalços que existe no seio familiar, às vezes, é a desarmonia. Vamos dizer assim, diferenças. E essas diferenças, às vezes, geram
vamos dizer assim, desentendimentos. Então, para que coisa mais amarga do que um desentendimento familiar, não é verdade? Toda família tem isso, a minha também tem. E no final, eu tenho certeza que o doce vai ser quando toda essa harmonia puder acontecer, né? O entendimento entre todos. Isso eu acho que é o mais importante. E num trabalho desse, pessoal, um trabalho que a gente vem com a origem familiar, né? No caso, a tradição familiar, precisa que haja isso. Que todos possam convergir, né? Para o mesmo objetivo, né? Quando existe um assim que está... É como uma nota musical, ela está fora, né? Precisa que a gente faça a sintonia, o equilíbrio. Eu acho que o doce que eu falo é isso aí também. Eu acho que nem ninguém vive só de alegria nem de tristeza. Então nós temos que conviver com as duas coisas, né? Com a alegria, com a tristeza, com a dor. A vida não é definida só em alegria, né? Se todo mundo vivesse alegre, o mundo não existia. Então tem que ter os momentos difíceis para que você tenha força de vencer na vida. Se não tiver momento difícil, você vai lutar para quê?